4 ciclos de programação que correspondem às estações do ano. Tempo para encontrar, tempo para criar, tempo para sentir e tempo para renascer. São as linhas conceptuais que desenham a programação de Guimarães, Capital Europeia da Cultura 2012, um leque vasto de propostas culturais e artísticas que se dividem em áreas distintas e que apontam para a comunidade, a cidade, o pensamento e a arte. Ao todo, o programa inclui cerca de 600 espetáculos a serem apresentados durante o próximo ano, que privilegiam as residências artísticas e a produção original feita a partir da cidade. Uma opção que levará a Guimarães nomes como o compositor belga Wim Mertens, numa colaboração com a nova Fundação Orquestra Estúdio, que será um dos grandes suportes da programação na área da música e que apresentará trabalhos com Pedro Burmester, Ute Lemper ou Ivan Lins. O arranque oficial de Guimarães, Capital Europeia da Cultura, está agendado para dia 21 de janeiro, com um espetáculo de rua produzido pela companhia catalã La Fura del Baus, que se notabilizou pelos espetáculos polémicos e visualmente poderosos. O programa dos primeiros dias apresenta ainda, a 28 de janeiro, a iniciativa Mi Casa és tu Casa, com uma série de concertos ao domicílio, espalhados por casas e janelas do Centro Histórico de Guimarães, um dia em grande que culmina com um concerto dos Buraca Som Sistema. O ciclo inicial de propostas prolonga-se até fevereiro com a segunda edição do Festival Guidance, que tem confirmado as presenças das companhias belgas C de la B e Rosas, com esta última a regressar em julho para apresentar o espetáculo Cesena. De destacar um programa de 20 novas obras estreadas em Guimarães no capítulo do cinema, como um filme do francês Jean-Luc Godard, encomendado pelo festival, ou ciclos de cinema dedicados a vários realizadores como Pedro Costa ou Glauber Rocha. O cinema, a música, as artes plásticas, a arquitetura ou as artes performativas, num programa dividido em vários pilares conceptuais a transformar Guimarães na próxima Capital Europeia da Cultura. Acha que numa exposição em que as pessoas não estão habituadas a ver planos, acha que numa exposição, apesar de tudo, essa componente... Os planos, além de terem má fama, claro. Além disso, que as pessoas dizem são só coisas que nos vão empatar a vida. Não, mas o que é curioso é que o primeiro plano que aparece aqui é o de Guimarães, e, portanto, desse ponto de vista é simbólico estarmos em Guimarães, não é? Eu vim para Guimarães, vim para o Norte, mas... e logo, imediatamente, eu comecei com Guimarães. Talvez por isso faça sentido que a exposição tenha sido feita em Guimarães. E porquê é que é importante mostrar isto às pessoas de Guimarães? Porquê é que é importante mostrar o Val do Ave às pessoas de Guimarães? Quer dizer, a experiência do Val do Ave, o caso do Val do Ave, que é muito sui generis, mas que depois a pouco e pouco nós fomos vendo que escorria por abaixo, pelo litoral todo, ia a Lisboa e até ia ao Algarve, tinham características muito comuns, toda esta parte, onde se concentrou grande parte da população portuguesa, 2/3 da população portuguesa. Mas Guimarães tinha uma diferença das outras, é que era a mais antiga com aquele tipo de urbanização. Não foi a confusão de toda a gente vir para o litoral português, aí é que estavam as fábricas, sobretudo aí é que estavam os escritórios, aí é que estavam as escolas, e portanto as pessoas vinham para aqui ou iam para a França nesse período. Acha que as pessoas vão perceber melhor as formas de urbanização para lá do centro histórico? As pessoas pensavam que era bom em Guimarães, era o centro histórico, e o resto era uma grande confusão, era impossível. E o que nós procuramos mostrar foi que uma coisa não podia viver sem a outra. Diga-me uma coisa, é também simbólico então que esta exposição esteja numa fábrica que teve um tecido produtivo forte e que hoje é um espaço cultural. E que hoje é um espaço cultural, exato. Isso vem no sentido da sua ideia de reutilizar este tecido. Isso está a acontecer tecido. muito para muitos lados. Não pode ser tudo para museus, não pode ser tudo para exposições, mas há outras coisas que têm que ser. Por outro lado, esta estava exatamente
no ponto curioso de onde acabava a cidade compacta e onde começava a dispersa. E, portanto, esta transformação, primeiro, não se podia fazer de uma forma regrada, não se podia fazer com um programa seguro, tudo isto era incerteza. E foi assim também em muitos dos outros países. A gente é que só vai, como turistas, só vamos para os sítios arrumados. Quando a grande maioria é desarrumada. Mesmo que em países onde se arrumam muito mais as coisas. Então a exposição é justa com a cidade contemporânea. A exposição é justa. Eu não tenho... A cidade contemporânea compreende estes dois lados. Claro. O lado da arrumação e o lado desarrumado. TEDx é um evento TED que proporciona uma experiência igual ao evento TED localmente. Os eventos TEDx têm normalmente um tema que os define. Nós optamos por não ter um tema global, mas ter sim um tema que refletisse a especificidade da região e deste evento e deste momento que a região norte está a viver com a Capital Europeia da Cultura, e decidimos pensar a região e ser mínimo. Sarah, get me. Yes, sir. Stop. Yes, sir. Sarah, get me a beer. I'm out of bottles. Continua patente no Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura de Guimarães a exposição A Cidade da Muralha, uma exposição de fotografias que é também uma proposta de deriva por Guimarães desde os finais do século XIX até aos anos 60 do século XX. Uma viagem no tempo que é também uma forma de explorar criativamente as possibilidades infinitas que os arquivos sempre oferecem. Uma mostra incluída no projeto Reimaginar Guimarães, que integra a área de cinema e audiovisual da Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura, e que pode ser vista no Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura de Guimarães até 29 de janeiro. Em relação aos conteúdos e àquilo que estamos aqui a apresentar nesta exposição, e relacionando isso justamente com o título, uma viagem iconoclasta por coleções de coisas em forma de assim, que parte de um título de um conto do Alexandre O'Neill, tem tudo a ver com aquilo que é a multiplicidade de propostas que é feita neste conjunto de objetos e de obras. Estão aqui peças de mais de 100 criadores que estão aqui a ser mostradas, e isso inclui não só obras de arte em vários suportes, como a pintura, o desenho, o vídeo, a instalação, materiais documentais, material de edição, quer sejam livros editados de circulação normal, quer sejam propostas de livros e edições de artista.
portanto temos aqui uma série de propostas que têm a ver, direta ou indiretamente, com a ideia de coleção. Aqui interessa-me a ideia de coleção enquanto sistema mais aberto, não só a coleção enquanto coleção de arte que está depositada num sítio, mas a ideia de atlas, a ideia de cartografia, a ideia de arquivo, portanto, qualquer coisa que conta uma história. Em relação à montagem da exposição e ao dispositivo cênico que foi pensado para esta exposição, interessou-me que o modo que fosse apresentada a exposição ao público fosse algo que, de certo modo, destabilizasse aquilo que é os modelos mais formatados de exibição. E, nesse sentido, os materiais usados não são aqueles que habitualmente são usados nessas circunstâncias, são materiais industriais, nomeadamente estruturas de andaimes, contentores, materiais que estamos a usar ou que estamos novamente a apropriar-nos e que faziam parte da fábrica, materiais abandonados que estavam aqui nesta fábrica e que nós agora usamos como displays da própria exposição, ou então outras situações mais particulares, como é o caso, por exemplo, das vitrines, onde estão colocadas as edições, que não são simples vitrines de exibição de livros normais de museus, mas são arcas frigoríficas.